Na aula de português de hoje, nós vamos ver xilogravura, tá? Xilogravura são imagens esculpidas em madeira, molhadas em tintas e carimbadas em papel ou tecido. Olha só. Observe a xilogravura de José Francisco Borges. Embaixo da xilogravura tem escrito, né, ó, Borges, porque o sobrenome vem primeiro, tá? Aí, vírgula, aí vem os primeiros nomes, José Francisco. O nome da xilogravura, mudança de sertanejo, né? E aí tem o tamanho da xilogravura, tá? E aí eu lhe pergunto, o que você está vendo? O que você entende dessa cena? Uma família, né, que está indo, está saindo, está indo embora, né? E xilogravura, se vocês ainda não entenderam, é como se fosse uma madeira, né? É como se fosse um carimbo. Só que não é o carimbo que a gente vê hoje, né? Com a tecnologia de hoje. Uma madeira, e para que eu coloque tinta nessa madeira, né? Mergulhe essa madeira na tinta e carimbe as folhinhas, construindo uma história com essas imagens. Para que eu consiga isso, eu tinha que esculpir essa madeira, né? Eu tinha que esculpir para virar o homem aí, ó, puxando, né, o burrinho. Eu tinha que fazer nessa madeira toda essa imagem para quando eu mergulhar na tinta e carimbar o papel, para sair a imagem que de fato eu queria. Então, isso é uma arte, né? Isso é algo assim muito, mas muito valioso, principalmente na época, né? Há muito tempo atrás. Quando a gente vê essa imagem, essa imagem aí dessa família partindo, nós estamos lendo uma linguagem não verbal, né? É tanto que no nosso livro, aí na página 119, essa imagem ela está sendo dita como um texto, né? Essa imagem está sendo dita como um texto, mas não tem texto, né? Precisamente escrito. Não tem letras, não tem uma história. Então, isso significa que nós estamos lendo, né? Interpretando uma linguagem não verbal. Não há letras. Nós estamos olhando para a imagem e estamos interpretando. Isso se chama linguagem não verbal. Quando a gente vê uma placa, né, escrita o E e o tracinho, né? Tem um tracinho na placa de trânsito. Não existe nada escrito, mas você já interpreta que é proibido estacionar. Então, nós fizemos uma leitura de uma imagem, né? E a linguagem dessa imagem é uma linguagem não verbal. Não há nada escrito para que você compreenda. Simplesmente, você já entende o que a imagem quer dizer. Certo? E, geralmente, nessas xilogravuras, qual era a mensagem que se passava nessas xilogravuras? Era a mensagem do povo nordestino. Você encontra hoje xilogravuras e você logo percebe de qual época né? E você vê logo pessoas indo embora, né? Crianças, ó, puxando os animaizinhos que tinham, as mamães esperando outros filhos. Você vê nas xilogravuras alguém na seca, né? Na seca do Nordeste. Você vê xilogravuras representando quadrilha, as festas juninas, né? Do Nordeste. Então, existem muitas histórias em xilogravuras e todas representando a história do Nordeste. Certo? Então, nós temos a página 120 para dar uma olhada e para responder. E a página 121, né? Todas duas sobre
a xilogravura, tá certo? Todas duas sobre esse assunto, xilogravura, ok? E na aula de matemática, nós estamos ainda, né, estudando sobre fração. Vocês vão fazer esse fim de semana a página 126 e 127. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, vai fazer. Quem já fez, dá uma olhadinha, né? Depois da explicação que eu vou dar agora, dá uma olhadinha se está de fato certa, né? As duas páginas. Então, eu vou repetir como é que a gente calcula uma fração do inteiro, tá? Já expliquei e vou explicar novamente. Uma fração do número inteiro. Eu tenho 5 terços de 15. Quanto é que dá? 5 inteiros de 15. Eu vou multiplicar 15 vezes 3, que dá 5, e 5 vezes 5 é 3 quintos de 15. 3 quintos de 15. 15 dividido por 5, 3, e 3 vezes 3, 9. Tá? Você vai dividir o inteiro pelo denominador, não esquece. O inteiro, que é 15, pelo denominador, que é 5. 15 dividido por 5, 3, e 3 vezes 3, 9. Então, quer dizer que 3 quintos de 15 é 9, tá? Então, isso aí é calcular a fração do inteiro. Pinte os quadrados correspondentes a. Muito fácil. Você primeiro vai ter que descobrir quanto é 1/7 de 14. Quando você descobrir quanto é 1/7 de 14, aí você vai pintar os quadradinhos. 1/7 de 14. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o primeiro do número 5, você vai pintar 2 quadradinhos. Certo? Número 6. Ricardo tem 60 selos. E ele colocou 3 quintos no seu álbum. Quantos selos Ricardo colocou? Então, você vai ter que descobrir quanto é 3 quintos de 60, né? Você vai multiplicar 60 vezes 5, dividir 60 vezes 5, e o resultado, dividir 60 por 5, e o resultado vezes 3, né? 3 quintos de 60. Eu não vou fazer, tá bom? 60 dividido por 5 e o resultado vezes 3. Aí vai ser, de fato, o quanto o Ricardo colou, né? Lá na página 127, nós temos mais probleminhas. Uma cozinheira fez 60 pastéis. Ela vendeu 2 terços. Quantos pastéis foram vendidos? Você vai calcular 2 terços de 60. 2 terços de 60. 60 dividido por 3 e o resultado vezes 2. A costureira comprou 1/5 de 20 botões para um vestido. Quantos botões foram comprados pela costureira? 1/5 de 20, né? Calcular 1/5 de 20. Muito fácil. 20 dividido por 5, o resultado vezes 1. Em uma viagem de 200 quilômetros ao litoral de Santos, Rodrigo e Lívia percorreram 3/4 desse percurso. Quantos quilômetros Lívia e Rodrigo já percorreram? 3/4 de 200. Você vai calcular. 3/4 de 200. Você vai dividir 200 por 4 e o resultado vezes 3. Ok? Pronto. Aí, na próxima aula, eu corrijo a página 126 e 127.
E nós vamos seguir com operações com frações, tá bom? Bom fim de semana, façam tudo no capricho. A tia eu já fiz, não tem problema. Dá uma olhada, vê aí o que você acha que tá errado. Se não tiver errado, tudo bem. Aí você vai fazer só português, tá bom? Não tem problema se você já fez. Beijo, bom fim de semana. Fiquem com Deus e sintam-se abraçados.